Boa noite a todos, a paz seja convosco. Que bom estar novamente com vocês, para nós podermos falar da palavra do Senhor, ouvir do Senhor, nos fortalecer em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento especial. Fala conosco, fala ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus eu peço, usa a minha vida neste momento, para que a tua igreja, ó Pai, seja edificada através da tua palavra, através daquilo que o Senhor tem para dar e falar com cada um de nós. Edifica, ó Deus, as nossas vidas, fortalecendo, guardando e protegendo. Abençoe, Pai, todos que estão nos acompanhando, Pai. Pai, derrama a tua unção sobre todos, sobre a família, o lar, em todos os sentidos, ó Pai, em todos os lugares, aqueles que agora neste momento, Pai, estão ouvindo essa mensagem, que recebam, Pai, o teu Espírito, a tua presença e a tua luz, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus seja louvado, né? Você está com a palavra de Deus? Está nas suas mãos aí? Então vamos lá, pegue a palavra do Senhor agora e abra conosco no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O Evangelho de João é o quarto evangelho no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai abrir no capítulo 3. Capítulo 3. Enquanto você abre, quero agradecer a ajuda dos irmãos. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela força, pelas orações, e que nós possamos vencer, né? Que nós vamos vencer, né? Com certeza, em nome de Jesus, venceremos essas lutas, essas batalhas, porque o nosso Deus é maior, amém? Então vamos lá. Olha lá, capítulo 3 do Evangelho de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao seu ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí, continuando, diz assim, falando da missão de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado. Porquanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai, fala conosco, fale ao nosso coração neste momento, fale com cada um de nós, ó Deus. Abre agora, Senhor, o nosso entendimento, preenche todo o vazio, ó Pai, que pode existir na mente, no corpo, na alma de todos nós. Fortalece, Pai, nesta noite, Pai, os teus filhos, a tua igreja, cada pessoa, Pai, aonde quer que ela esteja agora, aonde quer que esteja, Pai, independente do lugar, da situação, do momento em que ela esteja passando, eu peço ao Senhor agora, que através do Espírito Santo, o Senhor possa estar abençoando a vida dessa pessoa. Eu oro pela vida dela, Pai, oro pela casa dela, oro pelos filhos, oro pela família, oro, Pai, por tudo que ela tem, pelo emprego, pelo trabalho, pelas condições que ela está vivendo. Eu oro e peço ao Senhor, coloque as tuas mãos, em nome de Jesus, tira todo o mal, afasta todo espírito maligno e contrário que tenha agido na mente, no corpo, na vida dessa pessoa, Pai. Abençoa, Pai, abre o entendimento e o nosso coração, assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, esse é um dos trechos da palavra de Deus, como tantos outros, que traz uma reflexão muito bacana para todos nós, assim, algo muito especial, porque traz a humildade nesse texto, traz algumas reflexões sobre soberba, um coração aberto, um coração disposto. Esse texto ele tem um misto muito grande de situações, e uma delas que eu gostaria de comentar, que eu acho impactante, quando a Bíblia diz assim, que este homem chamado Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Este homem, ele era como se fosse um sacerdote. Ele tinha ali na vida dele, né, a palavra de Deus, né, a Torá. Ele estava no Sinédrio, ele estava ali envolvido naquilo, na lei de Deus. E este homem, de alguma maneira, mesmo à noite, né, na calada da noite, podemos dizer assim, ele procura Jesus, e ali ele abre o coração para Jesus. Ele diz para Jesus o que realmente ele tinha desejo de entender. Vamos voltar um pouquinho e entender um pouquinho a vida que este homem levava. Se nós estudarmos a história da igreja e formos um pouco mais a fundo, nós vemos uma igreja naquela época religiosa demais, e os judeus, eles levavam a lei de Deus a ferro e fogo, ao ponto tal que se alguém tinha algum defeito, ou alguém tinha um problema de saúde, a pessoa era defeituosa, ou tinha uma lepra, aquela pessoa ela era totalmente colocada como avesso. Ninguém queria chegar perto daquela pessoa. Aquela pessoa não tinha autonomia nenhuma, não prestava para nada, e ainda mais, não tinha nenhum espaço na sociedade. Então as pessoas que tinham dificuldades, pessoas que nasceram com algum problema de nascença, pessoas que eram pobres, pessoas que tinham problemas em todos os sentidos na vida, essas pessoas, para o povo de Deus, para os judeus daquela época, eram pessoas totalmente, como posso dizer, carta fora do baralho. Elas não serviam para nada. Pelo contrário, quando elas eram vistas, elas eram julgadas. E os sacerdotes daquela época diziam assim: essa pessoa está passando por isso porque ela deve ser um grande pecador, ou pecou muito, tem problemas sérios na vida dela.
E este homem, um grande mestre, Nicodemos, vivia nesse contexto. Não somente isso, nós tínhamos ali a religiosidade, nós tínhamos, por exemplo, o que existe hoje, a política da época, um povo que era massacrado. Os romanos naquela época dominavam a cidade, e por dominar a cidade eles massacravam os judeus. Então era um contexto muito difícil ao qual essa pessoa vivia. Então, e os próprios sacerdotes, eles não tinham nenhum desejo de enfrentar qualquer oposição que fosse. Pelo contrário, eles queriam viver naquela vida, porque o sacerdote naquela época, ele era tido como um homem acima de qualquer suspeita. Então tudo cogitava a favor dele. Quando as pessoas traziam ofertas, quando as pessoas traziam sacrifícios, quando as pessoas traziam presentes, quem era beneficiado? O sacerdote. O sacerdote não pagava imposto, o sacerdote tinha uma série de coisas que ele estava. Ele era referenciado, ele estava à frente de tudo. Então, para que o sacerdote pudesse ter essa situação, ele não podia enfrentar Roma, ele não podia enfrentar as situações, ele não podia ir de frente com nada. Então veja o contexto deste momento. E aí Jesus vem e começa a pregar o Evangelho, trazer a salvação, trazer vida, esperança. A palavra de Deus começa a realmente mudar no meio das pessoas. As pessoas começam a ter um outro ânimo na vida. Eles têm aquilo agora como algo novo, algo verdadeiro, milagres acontecendo, curas, libertações, e aquilo começa a mexer com toda aquela sociedade. E aí vem esse homem chamado Nicodemos e vê tudo isso. Então ele vai e humildemente ele abre o teu coração, ele fala com Jesus. Ele diz para Jesus o seguinte, vamos ler aqui. Ele vai até Jesus à noite e ele, conversando com Jesus, lhe diz: Mestre, sabemos que se o Senhor não, somente quem faz o que o Senhor faz é a pessoa que é de Deus, porque os sinais que o Senhor tem trazido para nós são sinais maravilhosos, e ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. É uma humildade que ele tem naquele momento, sendo um grande mestre, um homem da lei. Ele vai até Jesus com humildade e diz assim: ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu de uma maneira muito simples. Jesus não julgou ele, Jesus de forma alguma colocou o dedo para ele, Jesus não apontou o dedo para ele, Jesus não colocou nenhum peso sobre este homem. Este era Jesus. Jesus, ele é assim, ele é hoje assim. Nós muitas vezes achamos que Jesus tem algo contra nós. Pelo contrário, Jesus, ele está pronto para ajudar cada um de nós, pronto para manifestar o teu poder, a tua graça, a tua unção sobre cada um de nós, pronto para dar para nós o que de melhor existe, para nos proporcionar uma vida abençoada, para a paz no coração, em uma série de situações que nós aprendemos na Bíblia. Então Jesus, ele diz para este homem: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho orado a Deus, irmãos, e tenho pedido muito isso a Deus. Quero que você acompanhe comigo o que eu vou dizer. Infelizmente, nós estamos tendo um dia após o outro, dias de aprendizado, dias que nós vencemos os obstáculos. Sabemos que no próximo dia, nós não sabemos inclusive, quer dizer, como vai ser o próximo dia, mas nós estamos batalhando, estamos buscando coisas novas, buscando revelações de Deus. Mas com tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem visto muitas pessoas com o coração duro, muitas pessoas fazendo coisas erradas, muitas pessoas indo por caminhos que são totalmente contrários àquilo que Deus deseja para cada um de nós. Então Jesus, ele fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se não houver um novo nascimento na minha vida, a cada dia,
se eu não deixar para trás coisas erradas, se eu não mudar em muitas situações da minha vida, se eu não ver que Deus quer algo maior de mim, se eu não começar a ter essa fé, se eu não viver com esse pensamento, infelizmente, eu vou continuar vivendo a velha vida, aquilo que Deus não aprova, aquilo que não agrada a Deus. Então nós precisamos a cada dia pensar de que maneira nós vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu preciso cada dia mais refletir naquilo que Deus tem me chamado, assim como você precisa pedir a Deus para que Ele dê sabedoria para aquilo que você tem a fazer. E quando Jesus fala para este homem, nós estamos falando aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3, Jesus disse: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele ficou curioso, e ele não entendeu o que Jesus disse. Isso que é gostoso. Eu acho que nós temos que ter esse sentimento de aprender. Nós não sabemos tudo. Eu não sei. Longe de mim, irmãos. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu falava essa semana para algumas pessoas, eu falava assim: puxa, eu acho que eu não sei se está legal esse negócio de ficar falando na internet. Falei, será que está legal? Não sei, eu sei que Deus tem uma palavra, eu sei que Deus tem me usado em algumas situações, eu creio que Deus quer falar com o povo, mas há uma insegurança. Então, quando surge essa insegurança no nosso coração, nós temos que pedir a Deus. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Ele não tinha todas as respostas, mas Jesus lança mais uma nele, e ele pergunta com humildade: mas mestre, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode uma pessoa, como nós sempre falamos, né? É algo assim, é um ditado popular no Brasil. Não sei se esse ditado ele também é fora do Brasil, mas as pessoas dizem assim: cabeça dura. Essa pessoa é cabeça dura. Não, essa pessoa é assim mesmo. Não, essa pessoa puxou o pai. Essa pessoa é igualzinha à mãe. Nossa, ela tem o jeito da avó. É o espírito do vô. É ruim igual o vô. É difícil de lidar, é teimoso. Faz, tem coisas erradas sempre. Não ouve a voz de Deus. É isso que Nicodemos, esse Jesus estava falando. Ele perguntou: eu não consigo entender como que um homem sendo velho, esse ser velho, nós podemos dizer o seguinte: uma pessoa que já tem uma idade, nós nunca acreditamos que essa pessoa pode mudar. Até a própria pessoa, se você está me ouvindo, você, assim como eu, nós muitas vezes achamos que não podemos mudar. Não, tem que ser assim. Não, eu sou assim. As coisas sempre deram certo na minha vida assim. Eu não posso ser covarde. Eu não posso de forma alguma fazer esse tipo de coisa. Não, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que deve ser. Eu queria dizer para você que se você ler a Bíblia, você vai mudar de ideia. Existe um momento na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus estava pregando o Evangelho na sinagoga. Houve um alvoroço. Queriam pegar Jesus de todo jeito. A Bíblia até relata que eles levam Jesus para um monte, num lugar alto, e a ideia que eles tinham é falar assim: vou jogar esse homem lá para baixo. Porque como que pode tanto milagre, tanta cura, tanta libertação? É alguma coisa que esse homem tem, está errado. E aí, aquela confusão, Jesus não enfrenta. Jesus, ele foge daquele momento, ele escapa da mão daqueles homens. Ele sabe que se tem um propósito de Deus, Jesus sabia o propósito dele. Então, quando eu sei o meu propósito diante de Deus, quando eu sei o que é Deus na minha vida, perdão, irmãos, quando eu sei quem me define, engasguei com água. Quem define você? Quem é você? Deixa eu fazer uma pergunta: quem é você? Talvez a sua resposta seja o seguinte: quando alguém pergunta quem é você, as pessoas respondem assim. Vamos supor, eu sou pastor e também trabalho
a minha profissão é escrevente. Então, de repente, alguém chega lá no meu trabalho e fala assim: quem é você? Eu falo: eu sou escrevente aqui do cartório. Quem é você? Eu sou engenheiro. Ah, eu sou empresário. Então, quem define você? Você define você. Ao contrário de quando Deus define. Quem é você? Eu sou um cristão. Eu sigo aquilo que Jesus me ensinou. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu estou debaixo da presença de Deus. Eu vou com aquilo que Deus tem para falar ao meu coração. Eu sou sim um profissional. Eu tenho sim uma responsabilidade. Eu estou sim com muitas responsabilidades no meu trabalho. Mas antes de qualquer coisa, eu sou um cristão. E o que Cristo tem falado ao meu coração é isso que eu devo praticar. É isso que Jesus estava dizendo. Não é impossível não um homem nascer de novo, mesmo sendo velho, mesmo ele mesmo pensando, ele mesmo achando que não pode. E ele fala assim: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus usa a água e o Espírito para trazer para nós aquilo que a Bíblia fala sobre o batismo, sobre a entrega. O batismo, o que significa para nós? Quando você entra nas águas do batismo, simbolicamente você está entregando, simbolicamente não, você está sendo batizado, entregando a sua vida definitivamente para Jesus, e ali simboliza que você deixou para trás aquela velha vida que você tinha. Todos aqueles erros, as coisas erradas, você ali deixou para baixo. Ficou nas profundezas daquela água. E você renasce. Você sai ali como um novo homem. Um homem que está preparado para algo muito especial. É isso que Jesus diz. Quem não nascer da água, quem não fizer uma mudança de vida, quem não sentir isso no coração, quem não buscar isso, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus ele continua esclarecendo, quando ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer. Está aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então o que acontece? Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Quem me define? Quem eu sou em Jesus? O que Deus é na minha vida? O que Deus ele tem para me ensinar? Eu tenho que aprender de Deus? Isso está dentro de cada um. Eu preciso entender isso. Eu tenho que entregar a minha vida e tenho que pedir a misericórdia de Deus. Eu tenho que dizer para Deus: Deus, quebranta o meu coração. Quebranta, Pai. Eu não quero mais ter orgulho. Eu não quero ser mais maldoso. Eu não quero ter ódio. Eu não quero ter nada contra ninguém. Eu preciso perdoar. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. É eu, você, cada um de nós.
Nós temos que ter essa atitude no nosso coração. Por isso que Jesus estava dizendo, não adianta eu explicar para você, você é um mestre. Não adianta você conhecer mais a Bíblia, irmãos, ou eu, quem quer que seja. Enquanto nós tivermos na nossa mente, eu sei tudo. Ah não, eu sei tudo. Está escrito na Bíblia, mas eu vou por aquilo que eu entendo. Eu faço do meu jeito. Deus diz assim, não, como que diz assim a palavra de Deus? Não coloque Deus à prova. O que mais as pessoas fazem? Colocam Deus à prova. Ao invés de nós entendermos o seguinte, tudo o que está acontecendo na minha vida tem que ter um propósito. Preciso entender qual é o propósito de Deus. Porque Deus está me dando isso? Porque Deus está colocando essa situação agora? Porque está vindo essa situação? Porque está vindo essa dor? Porque está vindo essa tristeza? Por que eu estou passando por isso? Tem que ter um propósito. Porque nada na vida de um cristão é colocado sem propósito. Porque Deus criou cada um de nós pelo propósito de fazer cada um de nós melhor. E nós temos que entender isso e conhecer a Deus e pedir a Deus para que Ele fale conosco e Ele nos fortaleça e nos ensine a cada dia. Essa é a grande verdade. É isso que Jesus estava dizendo. Se você continuar sendo mestre de você mesmo, achando que você pode resolver tudo e que você sabe tudo e que você não precisa de ensinamentos, fica em paz. A sua vida, você toca ela, não tem problema. Mas se você quer, você tem que entender o que é o Espírito. Você vive na carne. Se você vive na carne, você está sobre as coisas da carne. Mas se você vive no Espírito, você está sobre as coisas do Espírito. E quando a pessoa está no Espírito, ela vive e respira as coisas do Espírito. É isso que Paulo diz lá, quando ele fala em Gálatas, né? Quais são os frutos do Espírito? Aquilo que nós falamos no domingo. Mansidão, temperança, domínio próprio e uma série de outras coisas. É isso que está sobre a vida de um cristão. No meio de uma turbulência muito grande, no meio de uma confusão muito grande, você está em paz. Uma vez eu vi um exemplo de definição de paz, já estou encerrando a mensagem, e foram chamados 3 pintores, muito pintores mesmo, renomados para fazer um trabalho. E quando aqueles 3 pintores estavam ali naquele concurso, foi colocado para eles: vocês vão fazer 3 telas, e essas 3 telas que vocês vão pintar, vocês vão ter que relatar paz. Nós queremos ver paz. E passou algum tempo, eles voltaram os 3 com as telas pintadas, bonitas, paisagem, assim por diante. Então trouxeram a primeira tela, uma paisagem muito bonita, um lugar maravilhoso, um lugar assim que remete à paz em todo sentido. Aí perguntaram para ele: isso aí é paz para você? Ele falou: é paz, um lugar gostoso, abençoado, blá, blá, blá. Beleza. Trouxeram a segunda, veio o segundo, um lugar muito bonito também, um lugar maravilhoso, coisas lindas, pássaros voando, um jardim assim espetacular. Ótimo, mesma resposta. Trouxeram o terceiro. O terceiro trouxe um quadro escuro, um lugar feio, o tipo de uma caverna, várias cavernas num paredão escuro, aquele lugar bem tenso mesmo. Aí perguntaram para ele: viu, isso aí é paz? Ele falou assim: observa direito o quadro. Aí, lá no fundo do quadro, no meio de uma caverna, num lugar mais escuro que tinha lá no fundo uma pomba, um pássaro, bem tranquilo. No meio daquela turbulência, o pássaro estava tranquilo. Ele estava dizendo: era isso, isso é paz. Quando você está no meio de toda a turbulência, pode estar a maior escuridão, pode estar o problema que for, você está em paz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está em paz hoje? Então você tem que aprender o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo isso. E aí vem o que? A missão de Jesus. Capítulo 3,16 de João, que nós conhecemos de cabo a rabo. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem veio ao mundo? Jesus, a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É óbvio, toda mudança, ela depende do quê? Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Se batizar é fácil? Entregar a vida, que nem Jesus falou para ele? Não, tem que nascer da água e do Espírito. Entregar a vida para Jesus é fácil? Não. Por quê? Porque requer mudanças, requer afastamento de muitas coisas erradas, mudança de ambiente, mudança de atitude, mudança de um monte de coisa. Foi isso que Jesus estava falando. A luz veio ao mundo, mas muitas pessoas não querem a luz. Por quê? Preferem continuar fazendo as coisas do mundo. É lógico, é gostoso. Eu não penso em julgamento. Para mim está tudo bem. Mas um dia vai chegar a conta. Um dia a conta chega. Pois todo aquele que pratica o mal, capítulo 3, versos 20, Evangelho de João. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Se aquela pessoa pratica o mal, se nós praticamos coisas más, nós aborrecemos Jesus. E não se chega para a luz. É interessante que a Bíblia diz assim: conheço as suas obras. Lá em Apocalipse, quando a revelação vem de Deus para o apóstolo João, ele fala sobre isso. As igrejas: eu conheço as suas obras. Eu sei que você faz isso, mas no fundo tem um interesse por trás. Mais tanto, mais. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam abertas, apareçam, as pessoas vejam. É uma grande luta que as pessoas têm dentro dela, porque fazer as coisas, buscar algo certo, vai sim expor muitas coisas na vida de muitas pessoas. E aí ele diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu vou fazer um parênteses rápido sobre este trecho e já vou encerrar a mensagem. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então, eu começo a viver algo novo na minha vida. Eu vou e decido realmente, a partir de hoje, entrego minha vida para Jesus, mudo a minha vida totalmente e vou viver com Jesus. Eu quero viver da água e do Espírito. Amém? Então, vamos pedir a Deus isso. Pedimos. O que a Bíblia está dizendo? Eu começo a viver na verdade. O que a verdade ela vai fazer? Ela vai me aproximar de Jesus. E aí, as minhas verdades, aquilo que eu estou fazendo a partir daquele momento, começa a se manifestar na minha vida. Porque já aí não sou mais eu que estou fazendo. Agora eu estou fazendo porque Deus está em mim. Eu não estou fazendo mais porque eu quero fazer para agradar alguém, ou porque eu quero fazer de melhor para alguém, ou eu quero, como diz na linguagem popular, estar adorando alguém. Não, eu faço porque eu sei quem é Deus na minha vida, e sendo Deus na minha vida, eu pratico a verdade, e a luz de Cristo chega na minha vida, e essa luz, o que ela faz? Ela se manifesta, porque eu estou fazendo aquilo que é verdadeiro diante de Deus. Então, a partir daquele momento, você começa a ser visto como uma outra pessoa. Você começa a ser visto como uma testemunha verdadeira de Deus. A testemunha que chama as pessoas, que tem um testemunho de vitória, que tem um testemunho de verdade, que vai na verdade, que vive na verdade, que está na verdade. E a verdade, como Jesus diz, a verdade ela liberta.
A verdade, ela cura, ela transforma, ela tira todo o mal, ela limpa, ela faz da pessoa uma pessoa nova. A verdade é Jesus, é viver em Jesus, conhecer a Jesus. É isso que é o mais importante para nós. Nós temos dificuldades o dia todo, irmãos. Todos os dias teremos dificuldade. No mundo nós teremos aflições. Momento de dificuldade agora então muito grande. Mas se nós vivermos em Jesus, nós seremos a luz para muitas das pessoas. E não somente isso, a bênção de Deus vai manifestar em nós e nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. É isso que Jesus quer ensinar para mim e para você. É isso que nós precisamos viver. Nós aprendemos a semana passada sobre a graça. A graça de Deus é muito importante na nossa vida. Eu preciso cada dia mais da misericórdia e da graça de Deus. Mas se eu não quiser estar com Jesus, não tem nada, não consigo nada, não resolve nada. Esteja firme com Jesus e Ele vai manifestar na tua vida. As bênçãos de Deus virão sobre você. Você não está sozinho, você não vai passar sozinho, você vai vencer os obstáculos. As coisas vão acontecer na sua e na minha vida. Assim nós cremos nessa noite. É assim que eu quero orar agora, pedir a Deus para que nós possamos ter essa presença na nossa vida, o Espírito Santo, a graça do Senhor, viver no Espírito e aprender do Espírito. E aí, se você continuar lendo esse Evangelho, você vê aqui no capítulo de número 31, do versos 3 de João, diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica, o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo de número 3, versículo número 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma vez, quem crê no Filho tem a vida eterna. Fecha os teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nos dá, Pai, essa sabedoria, esse entendimento. Perdoe, Pai, os nossos erros, nossas falhas. Perdoe, Pai, porque temos desagradado o Senhor em muitas coisas. Devido a tudo que nós temos passado, a Deus, as situações em qual nós estamos vivendo nestes últimos dias, queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque são muitas informações, são muitas coisas contrárias, muitos medos, são problemas, ó Pai, financeiros, são problemas particulares, são problemas, ó Pai, com filhos, e assim por diante, ó Deus, uma sucessão de problemas, coisas, Pai, que nós não temos noção daquilo que está acontecendo, então nos assustamos em todos os sentidos, Pai. Por isso pedimos perdão nessa noite, Pai, para que o Senhor nos fortaleça.
Usa as nossas vidas, Pai, nos ensina, Pai, fala com cada um de nós, para que a gente possa realmente seguir o caminho da luz, que é Jesus Cristo, e confiar plenamente em Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós podemos nos aproximar do Senhor. E essa fé, que muitas vezes é uma fé fraca, uma fé que ela ora é, ora não é, uma fé que é só bater o pé e sair correndo, que essa fé não esteja mais em nós, pelo contrário, que o Senhor fortaleça cada um de nós na fé, na força do Teu poder, na força do Espírito Santo. Oh Jesus, como é bom poder ouvir a Tua voz, fala com cada um de nós. O Senhor tem o poder sobre a vida, sobre a morte, as doenças, as angústias, as tristezas. Ajuda cada um de nós a profetizar isso na nossa casa. O Senhor deixou claro na Tua palavra que aquele que seguir os Teus sinais farão maravilhas maiores do que a do Senhor. É uma coisa impactante como nós podemos aprender isso, mas nessa noite eu te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Jesus ajuda, para que nós realmente como homens, nós possamos ser aqueles que vão levantar a mão, aqueles que vão levar a oração, aqueles que vão fazer a diferença, aqueles que vão levar a palavra, aqueles que vão falar do amor de Cristo, aquele que vai abrir a boca para profetizar as bênçãos do Senhor na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós clamamos ao Senhor, perdoe os erros e as falhas de todos nós. Entra agora, Senhor, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, cura, liberta, transforma, renova, traz vida. Assim nós oramos nessa noite, ó Deus. Assim nós queremos, ó Deus, ser aqueles que vão levar a paz do Senhor, aonde quer que seja, no meio dessa turbulência toda. Acalma o nosso coração, fortalece, ó Deus. Abençoa agora, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa os governantes. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os hospitais, as pessoas que estão enfermas, independente de qual seja a doença, Pai, todas as enfermidades agora, coloque as Tuas mãos, ó Pai. Pai, abençoa essa família que está sofrendo agora, com o seu ente querido que está hospitalizado, em nome de Jesus, Pai. Quantos também já perderam os seus familiares, e neste momento, ó Pai, estão desacreditados, tristes, pedindo a morte muitas vezes, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, visita agora essas pessoas, abençoa, Pai, derrama a Tua bênção sobre eles, abençoa, Pai, cada família, cada lar. Nesta noite nós oramos, nós fazemos uma grande corrente de oração e pedimos ao Senhor, derrama o Teu Espírito sobre todos, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós cremos, e assim seja, hoje e para todos sempre, amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu quero convidar você para domingo, às 19 horas, poder estar conosco novamente, no nosso culto online, se Deus assim permitir, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Peço que você ore por nós, ore pelos irmãos, ore por todos, que a paz de Cristo e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Erga suas mãos, que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos, a paz, fiquem com Jesus, uma boa noite.